Boa noite! O inverno começou no último final de semana e ainda teremos muitos dias frios pela frente. Por isso, mesmo em tempos de pandemia, a campanha do agasalho de 2020 está acontecendo em todo o estado e agora se faz ainda mais necessária. Em função da pandemia do coronavírus, a campanha do agasalho deste ano encontrou alternativas para diminuir o contato, mas não as doações. Não poderíamos deixar de fazer essa campanha tão importante, que leva uma ajuda muito substancial ao povo gaúcho. Então nós criamos, basicamente, a nossa campanha ela vai se firmar em cima dos drive-thrus. No primeiro dia do sistema de drive-thrus, agasalhos já começaram a chegar. Esse ponto no centro administrativo do estado vai funcionar sempre das 9 às 15 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados quando não houver o ponto itinerante. As pessoas, então, que quiserem fazer a sua doação terão uma comodidade de não precisar sair do seu veículo para fazer a doação. Os nossos servidores da Defesa Civil pegam equipados com todo o EPI. Os itens mais necessários são roupas de crianças e cobertores, mas todas as doações são bem-vindas, desde que em bom estado. Toda doação ela é um ato de amor, né? Então você doa aquilo que você gostaria de receber. Roupas em boas condições, sapatos 2 pares, chinelos 2 pares em condições. Também aceitamos alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza, cuidar a validade desses alimentos, não doar alimentos vencidos. Para garantir a segurança e eliminar o risco de contaminação, todos os mantimentos doados vão passar por uma quarentena de 14 dias, antes de serem distribuídos para as entidades e famílias em situação de vulnerabilidade. Todo o povo gaúcho que é solidário e convocá-los, né? Venham, tragam as suas doações, tragam com amor, para que a gente possa minimizar um pouco a situação das pessoas que mais necessitam. E aqui no município, as doações ainda podem acontecer na Secretaria de Cidadania e Assistência Social. A secretária reforça que elas também passarão por uma espécie de quarentena antes de serem doadas a quem precisa. Sobre a campanha do agasalho, nós estamos fazendo um pouco diferente este ano. Estamos arrecadando, então, roupas de inverno e cobertores, principalmente, que é a maior necessidade das nossas famílias em vulnerabilidade. Também nós estamos pedindo à população que deixe essas doações, preferencialmente na sexta-feira aqui na Secretaria, e aí nós temos um tempo de deixar essas roupas descansando no final de semana, e começar a organização a partir das segundas-feiras e a disponibilização para a comunidade. Tudo isso tendo em vista esse ano essa característica um pouco diferente em razão do coronavírus. Mas nós pedimos à população que possa continuar contribuindo, principalmente com esses itens, que são as roupas mais quentes, as roupas de inverno e os cobertores, que é a maior procura das famílias em vulnerabilidade. Agora a gente repercute a criação de um grupo de trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Através da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, o grupo vai discutir a proposta de alteração da lei que regulamenta a operação do Conselho Tutelar. A Lei 41/48, que dispõe sobre o funcionamento do Conselho Tutelar aqui em Passo Fundo, é uma lei bastante antiga. Ela é lá do ano de 2004, que sofreu uma pequena alteração, mais no que se refere a direitos dos conselheiros tutelares no ano de 2018. Mas é uma lei que tem mais de 20 artigos que precisam ser todos reavaliados, adaptados ao momento atual. Dentre esses artigos, nós vamos ter ali alguns pontos polêmicos para discutir, como, por exemplo, a criação do terceiro Conselho Tutelar aqui em Passo Fundo, que, sem dúvida nenhuma, pelo número de habitantes da cidade, é uma necessidade, mas antes disso, a gente tem que ver toda a rede de proteção à criança e ao adolescente como está funcionando. Não adianta simplesmente criar mais um novo Conselho Tutelar sem que se tenha toda uma estrutura e todo um sistema funcionando. Senão será apenas mais um Conselho Tutelar, será apenas mais um órgão onde o poder público precisa tirar recursos próprios para manter, sem dar aquele resultado esperado para a comunidade. Então, essa questão da criação do terceiro Conselho Tutelar é uma necessidade, mas que tem que ser avaliada com muito critério e com muita cautela. Mas é um dos pontos que está em análise. Uma outra questão é a própria escolha dos conselheiros tutelares,
é a forma que está sendo feita hoje. Na última eleição tivemos muitas dificuldades aqui em Passo Fundo e a gente precisa também melhorar essa questão, e isso é através de alterações na lei também que a gente vai conseguir. E uma terceira questão que já foi levantada é com relação a onde deve permanecer o Conselho Tutelar como órgão independente. Hoje ele está nas atribuições da Secretaria de Assistência Social, mas no resto do país, ou em grande parte do país, o Conselho Tutelar ele dialoga mais com a Secretaria de Administração. Então também é um outro ponto que a gente tem que analisar, além de vários outros artigos. É um trabalho a longo prazo, que nós vamos precisar de muito suporte jurídico, porque vamos trabalhar em cima da técnica legislativa, e isso realmente exige muita qualidade na discussão dos temas, na discussão dos artigos, e esse grupo de trabalho, então, por isso que conta, além dos vereadores da Casa, conta também com a participação, o apoio e a força de poderes externos, como o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, os órgãos que trabalham nessa área, como o CONDICA, como também os próprios conselheiros tutelares. Enfim, é um grande grupo de trabalho que vai reunir aí certamente mais de 20 representações para que a gente possa fazer uma discussão saudável, séria, responsável, para que se chegue lá no final com uma minuta de um projeto de lei que será encaminhado ao Poder Executivo, porque esse projeto ele tem que ser enviado do Executivo para o Legislativo, não pode ser de iniciativa da Câmara de Vereadores. Então, depois que a gente fizer todo esse estudo, a gente vai apresentar o estudo para o Poder Executivo, que com certeza vai elaborar um projeto, vai retornar à Câmara para nova análise aí nas comissões permanentes e depois para a votação em plenário. Tudo isso requer aí um certo tempo, requer prazos, mas eu tenho certeza que o resultado lá no final vai ser muito bom para a comunidade, vai ser muito bom para as famílias e, principalmente, vai ser muito bom para as crianças e adolescentes que dependem muito de como está esta lei para ter os seus direitos e também os seus deveres garantidos. É importante ressaltar que a lei aqui municipal que dispõe sobre o Conselho Tutelar, ela interage diretamente com outras legislações, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria Constituição Federal. Então, veja que nós temos aí um grande trabalho pela frente e um grande desafio também. O Jornal da Câmara faz agora um rápido intervalo e no segundo bloco segue falando sobre a alteração do Conselho Tutelar. A gente orienta que a pessoa que seja suspeita ou confirmada, ela fique num cômodo sozinha, não durma com outras pessoas naquele ambiente, esse ambiente permaneça arejado. Se for possível, ela use um banheiro exclusivo para ela, para não compartilhar com os outros. A gente redobre as questões de limpeza nesta casa, né? De talheres, pratos, mesas, bancadas, tudo, maçanetas, porque o vírus, a gente sabe que usando como a gente fala, do lavar as mãos, né, esses produtos de limpeza de forma geral eliminam o vírus nesse ambiente. Quando a pessoa que está em isolamento, o doente, for entrar em ambiente onde os outros fiquem, coloque a máscara. Neste momento, coloque a máscara. Quando ela estiver sozinha no seu cômodo, ela pode não fazer uso, porque ela não vai ficar 24 horas com máscara. Então, esses cuidados são bastante importantes, tanto de quem está doente para com os outros, quanto aqueles que não estão no cuidado deste doente. Alô? Não tem interesse não. Não quero esse tipo de serviço não. Obrigada, bom trabalho, viu? Olha, a partir de agora eu não preciso mais passar por isso. E nem você. Já existe um site onde a gente pode pedir o bloqueio dessas ligações indesejadas que oferecem serviços de telefonia, TV por assinatura e internet. É o Não Me Perturbe. Então é só a gente se cadastrar no site que em até 30 dias esse tipo de chamada vai ser bloqueada. A Anatel exigiu que as empresas tivessem uma lista. Então, ainda que o usuário tenha mais de um acesso de serviço de comunicações, 2 celulares móveis, um celular e um telefone fixo, ele pode cadastrar esses números para que ele não receba nenhum tipo de telemarketing de empresas de telecomunicações. Nós estimamos que entre 30% e 35% das chamadas de telemarketing sejam oriundas
do setor de telecomunicações e, portanto, acho que é importante que a Anatel efetivamente dê a sua contribuição para minorar esse fardo que é imposto ao consumidor. Pronto, agora eu não preciso mais me preocupar com isso. E nem você, é só se cadastrar. Seguimos repercutindo a primeira reunião do grupo de trabalho que vai discutir a alteração do Conselho Tutelar. O coordenador da Microrregião 1, Clédio Patias, destaca outras mudanças sugeridas, como a vinculação às SENCAS. O Conselho Tutelar de Passo Fundo, através do seu colegiado, vem agradecer ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo de Passo Fundo e demais entidades que compõem o Conselho Tutelar de Passo Fundo e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para que se aprofunde o estudo da Lei 4148 de 2004, a qual o colegiado do Conselho Tutelar de Passo Fundo já vem debatendo há muito tempo, desde as legislações passadas, onde há necessidade de alterações profundas da lei, que já é uma lei de 2004, já com seus artigos defasados quanto número de conselho tutelar, número de urnas eleitorais, o qual foi prejudicado muito severamente na última eleição, direitos trabalhistas, entre outros. Então, e o mais aprofundado que seria hoje a desvinculação do Conselho Tutelar da Secretaria de Assistência Social. Por que essa desvinculação? Conforme o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescentes, o CONANDA, estabelece que o Conselho Tutelar não pode estar subordinado a uma secretaria a qual ele solicita, requisita os trabalhos. Não que em Passo Fundo a gente não tenha um bom relacionamento, é excepcional o relacionamento com a Secretaria de Assistência Social, mas a vinculação do Conselho Tutelar, o que diz e que rege o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, é que deve estar vinculado ao gabinete do prefeito municipal. Assim, já posto na reunião do dia 19 e com aceitação de grande parte dos membros, inclusive com a participação da Promotoria Pública de Passo Fundo, que vê com bons olhos essa desvinculação, inclusive com a possibilidade e a necessidade de criação do terceiro Conselho Tutelar em Passo Fundo. Digo isso por quê? Porque Passo Fundo já é uma cidade com uma população elevada para 2 conselhos tutelares, como já tem grandes cidades do Rio Grande do Sul que tem mais do que 2, 3, até 4 conselhos tutelares, fora Porto Alegre que tem 10. Assim, vai o Conselho Tutelar vir fazer um papel que é seu papel de orientação e proteção dos núcleos familiares, das escolas, fazendo um serviço preventivo a nossas famílias, a nossas crianças e a nossos adolescentes. Assim, espero e agradeço a compreensão de todos os órgãos que compõem o Conselho Municipal da Educação e da Criança e Adolescente de Passo Fundo e de Assistência Social, que nos ajude, junto com a Procuradoria Municipal do município e da Câmara de Vereadores, para fazer um estudo aprofundado da 4148, que é uma lei de 2004, que tem muitas mudanças necessárias para que seja feita. Assim, o colegiado do Conselho Tutelar de Passo Fundo busca se inteirar de todos os artigos, junto com os membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e fazer os ajustes necessários na lei para que lá na frente nós podemos desenvolver um trabalho digno de uma missão de proteção à criança e adolescente de Passo Fundo.
Então, o colegiado de Passo Fundo, o colegiado do Conselho Tutelar, já agradece oportunamente e se preparando para subsidiar a comissão que está estudando a lei para fazer as alterações adequadas. Muito obrigado e que espero que a população, junto com todos os órgãos e assessorado pela OAB, crie-se umas alterações justas e necessárias ao Conselho Tutelar de Passo Fundo. E termina na próxima semana o prazo para a declaração do Imposto de Renda. E o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da UPF faz esse trabalho gratuitamente. O NAF, então, ele atende pessoas físicas de baixa renda, principalmente no auxílio à elaboração do Imposto de Renda de pessoa física. Neste momento de pandemia, nós estamos atendendo de forma remota as pessoas, então, que têm um rendimento bruto anual de até 50 mil. Como funciona, então, o nosso trabalho neste momento? Estamos recebendo por e-mail ou por WhatsApp os documentos escaneados até quarta-feira, dia 24 de junho, pois o prazo se encerra em 30/6 na outra semana. Como são os alunos que preenchem as declarações com a supervisão dos professores e as nossas aulas já encerram na semana que vem, o nosso prazo ficou bastante apertado. Então, estamos recebendo os documentos que até quarta-feira por foto no WhatsApp ou escaneados por e-mail. O e-mail para envio dos documentos é o mirna@upf.br ou rluz@upf.br. Os números do WhatsApp são o 5499573658 ou 5499769180. Confira a relação dos documentos necessários para realizar a declaração do imposto. Documentos pessoais como CPF, título de eleitor e comprovante de endereço. Declaração de imposto de renda do ano anterior. Comprovante de rendimento emitido pela empresa ou escritório contábil. Para autônomos, comprovante de recebimento de aluguéis, valores recebidos a título de pensão alimentícia e recibos emitidos à pessoa física. Extratos bancários para fins de imposto de renda, constando o CNPJ das contas e aplicações. Comprovantes de despesas médicas e odontológicas, psicólogos, fisioterapia, exames laboratoriais. Comprovante de pagamento de instrução. Comprovante de INSS pagos à empregada doméstica. Se possui imóvel, veículos, entre outros bens, documento de compra, escritura ou carnê do IPTU. O Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.